Meus irmãos, pela graça do Senhor, hoje a gente vai continuar o nosso estudo no livro de Lucas. E até aqui a gente já viu bastante coisa, mas o estudo de hoje a gente vai revisitar os últimos dois estudos nossos, porque é um assunto só que está sendo tratado. Quando o Zé trouxe para nós a discussão de Jesus com os fariseus sobre com qual autoridade o Senhor fazia, ou que tipo de espírito estava no Senhor Jesus quando ele expulsava demônios, quando essa discussão aconteceu, ela se prolongou e trouxe para o assunto que nós vamos tratar hoje. Para a gente só se localizar um pouquinho no livro, ou relembrar, na verdade, onde nós estamos no livro. Os 3 primeiros capítulos, eles vão falar do nascimento de Jesus, do seu advento, e tudo que decorreu disso, a infância dele. No capítulo 4, do 4 em diante, a gente vai ver o ministério do Senhor na Galileia. E o ministério do Senhor na Galileia, ele é marcado pelo quê? Por muitos milagres. Incontáveis milagres. E chega um momento, no capítulo 9, no versículo 51, em que o Senhor ele tem a resoluta determinação de ir para Jerusalém. E a partir daí o ministério de Jesus muda. Ele não está mais tanto fazendo diversos milagres e diversos prodígios e sinais, ou pelo menos não é registrado dessa forma em Lucas. Mas o Senhor ele passa a instruir, a combater. São os ensinamentos de Jesus, que é a saída dele até Jerusalém. Isso vai durar até o capítulo 19. Quando chega no capítulo 19, então do capítulo 19 em diante é Jesus já em Jerusalém. E nesse caminho, como eu falei, ele vai tratar dos ensinamentos. A gente viu ele ensinando ali do capítulo 9, 51 até o 42. E no capítulo 11, aliás, 9, 51 até o 10, 42, aí no capítulo 11, onde a gente está agora, ele começa a entrar em algumas polêmicas. E essas polêmicas ele vai cada vez mais confrontando os fariseus. Então ele foi acusado de ser possuído, ele faz a correção de um louvor, ele recebe esse louvor, mas faz uma correção da mulher que abençoa os seios que o amamentaram, como a gente viu na semana passada. E agora ele se recusa a dar um sinal. É o texto que nós vamos ver hoje. E aí a minha pergunta é, será que ele se recusa efetivamente a dar esse sinal? Vamos ler o texto. A perícope que nós vamos tratar hoje são 4 versículos, ela é pequena, mas ela é bastante profunda, ela é cheia de ensinamentos, se o Senhor assim fizer no nosso coração. Lucas 11, do versículo 29 até o versículo 32. E a palavra de Deus diz assim: como se afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Pai, abra os nossos olhos para que a gente veja este, que é maior do que Salomão, que é maior do que Jonas. Que o Teu Espírito revele a Tua palavra, para que nós não sejamos como essa geração que foi citada por Jesus como perversa, porque não soube identificar o que estava à sua frente, ou, ainda que soubesse, se manteve dura.
Quebra os nossos corações para a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem não teve a oportunidade de ouvir as duas últimas pregações, faça isso. Ela é importante para o contexto que a gente está, porque a gente vê Jesus se levantando e confrontando os fariseus. Ele começa a fazer isso. E aqui, no término desse confronto, onde esses escribas e fariseus viram para Jesus e falam, nos dá um sinal. Nesses 4 versículos, nós vemos uma palavra que se repete em todos eles. Nos 4 versículos, a palavra geração aparece. E qual é a característica dessa geração? Jesus chama de geração perversa. Por quê? Nos 2 primeiros versículos, a gente vê se repetir por 3 vezes a palavra sinal. Eles buscam algum sinal. Mas Jesus fala que nenhum será dado a não ser esse de Jonas, e quando esse sinal for dado, ele coloca que tanto a rainha do sul, quanto os ninivitas vão fazer uma coisa com eles. No dia do juízo, os condenarão. Então, o sermão vai estar dividido nessas etapas. Primeiro nós vamos ver o que é essa geração perversa. Por que eles são chamados de geração perversa? Depois nós vamos ver a respeito desse sinal. Primeiro, o que foi pedido. E depois, o sinal que eles efetivamente receberam. E por fim, nós vamos ver que essa geração perversa que pede sinal, ela é condenada. Primeiro, pela rainha do sul. E depois, por Nínive, pelos ninivitas. No versículo 29, então, meus irmãos, a palavra de Deus nessa perícope começa dizendo: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Essa palavra, como se afluíssem as multidões, é crescendo. A multidão estava aumentando. Isso a gente vai ver em outras duas. A NVI, por exemplo, vai trazer dessa forma, a NA vai trazer dessa forma. Então, o ministério de Jesus estava com muito sucesso. Jesus estava indo, pregando e as pessoas se convertendo. É isso? Sim, mas não necessariamente. O aumento das multidões não era apenas daqueles que se convertiam e criam no Senhor. O aumento das multidões eram daqueles que estavam interessados nos sinais que ele fazia. Eles estavam vendo Jesus fazer milagres. E é por isso que Jesus trata de maneira tão dura essa multidão. E vocês percebem o contrassenso? Aqui está falando que eles estão pedindo um sinal, mas, por outro lado, nós estamos falando que a multidão aumentava por causa da quantidade de milagre que Jesus fazia. Parece que não bate. E quando Jesus vira e fala assim, geração perversa, ele está olhando para a multidão, especificamente que está crescendo. Porém, para quem da multidão ele está falando? Ele está fazendo essa distinção daqueles que estão seguindo ele porque creem e daqueles que estão só atrás do milagre? Aliás, é para algum desses dois que ele está falando? Para quem que Jesus se dirige? Esse texto que nós lemos, ele tem um paralelo em Mateus, que nos dá um pouco mais desses detalhes. Mateus 12, 38. Em Mateus 12, 38. Aliás, é Mateus 12, começa no 38. Mas vai além. A mesma passagem é narrada. A gente tem alguns detalhes a mais aqui em Mateus que nos dão um panorama um pouco melhor para a gente entender. Mateus 12, 38 diz: então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Quem que falou para ele? Os escribas e os fariseus. Os mestres da lei. Os mestres da moral. A nata dos escolhidos. Aqueles que deveriam reconhecer quem estava diante dele.
E o Senhor olha para eles e fala: geração perversa. Por quê? Porque a nossa não é? As que vieram anteriormente não eram geração perversa? Não, todas as gerações são perversas. Porém, essa, a gente vê que tem algo especialmente perverso. Por quê? Porque ela também foi a mais abençoada. Ela viu o Logos de Deus. João 1, nós vamos ler os versículos 1 a 3 e depois nós vamos pular para o versículo 14. É uma geração que estava no que a gente chama da plenitude dos tempos. Estava tudo perfeito para que o Messias viesse, tudo perfeito para que eles crescem no Messias. E o Messias veio, e como João 1 descreve, que é aquele que no princípio era o Verbo e que estava com Deus. E além disso, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse gigante, esse criador de todas as coisas, no versículo 14 diz que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O Criador do universo, ele vem para a terra e a gente vê a sua graça, a gente vê a sua verdade, a gente vê a sua glória. E era isso o que os fariseus e os escribas estavam vendo. Jesus manifestou isso entre eles. Ainda assim, eles o perseguiram. Eles o injustiçaram e o mataram. É por isso que essa geração é a mais perversa que passou. Essa geração, Jesus, ele levanta uma bandeira de guerra contra eles, que não acaba mais. É uma bandeira de guerra que vai culminar em Jesus condenando eles explicitamente. E após fazer isso, sendo crucificado. É o que a gente vê em Mateus 23. Em Mateus 23, a gente vê uma sequência de condenação aos escribas e fariseus. Jesus, por 8 vezes, olhando na cara deles, fala: ai de vós, escribas e fariseus, por isso, e ele começa. Depois do estudo, volta para Mateus 23 e lê como Jesus trata. Mas no final desse capítulo, nos versículos 32 até o 36, ele faz um resumo do que seria essa condenação aos escribas e fariseus, a essa geração perversa. Mateus 23, 32, a palavra diz assim: enchei, Jesus falando para eles, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Que medida? Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus estava olhando na cara desses aqui que estão pedindo sinal e falando assim: o sangue de todo justo que já caiu sobre a terra vai ser cobrado da mão de vocês, que estão vivos aqui, que estão olhando na minha cara. Eu não estou sendo genérico. Eu estou falando com vocês. Por quê? Porque eles mataram aquele que era o justo, que sustenta todos os justos do Antigo Testamento e do Novo. Estão matando a Jesus.
Eles estão clamando sobre si. Toda a injustiça que os pais deles fizeram, eles estão corroborando. Eles estão indo além do que os pais deles fizeram. E Jesus vira as costas para Jerusalém, no capítulo 23. Ele vira as costas para o templo. Ele vira as costas para o sistema religioso da época, condena de tal forma que eles nunca mais vão se levantar da mesma forma. O véu vai ser rasgado daqui a pouco. E os escribas e fariseus também viram as costas para Jesus a ponto de matá-lo. Só que eles não sabem, né? Que tanto quando Jesus os condena está vencendo, e tanto quando eles condenam a Jesus, Jesus está vencendo. Porque é justamente pela morte de Cristo que nós temos a vitória. O que é essa geração? É uma geração perversa. Viu a Cristo, uma geração absolutamente abençoada, que não soube aproveitar a bênção que foi dada. Como eu falei, Jesus estava olhando no olho deles, daquelas pessoas reais, que já não estão mais aqui, que sofreram o juízo divino no ano 70. Acabou a cidade de Jerusalém. E é fácil a gente olhar para trás e falar assim, nossa, verdade, né? Geração perversa. Mas e a nossa? A gente não é abençoado? Meus irmãos, quantas Bíblias você tem em casa? Quantas versões de tradução você tem no aplicativo do celular? Quantos comentários bíblicos você tem acesso para ler? Quantos vídeos no YouTube você pode ver de pregações sérias da palavra de Deus? Quantas reuniões você tem a liberdade de estar aqui para participar? De estar na casa dos irmãos? De ter comunhão com eles? Quantos irmãos em Cristo, verdadeiramente em Cristo você tem? Que podem te admoestar, exortar, que podem caminhar com você. Nós somos uma geração muito abençoada, meus irmãos. Nós temos uma gama de conhecimento ofertado que talvez nenhuma outra geração teve. E o que a gente faz com isso? Porque nós somos possivelmente, ainda que a gente tenha essa quantidade de conhecimento que talvez ninguém na história teve, nós somos possivelmente também a geração mais fria da história. Nós somos possivelmente uma das igrejas mais irrelevantes de toda a história. Nós somos a igreja que mais se parece com o mundo da história, muito mais se parece com o mundo do que com Cristo. As pessoas que estão na igreja, vivem na igreja, mas vivem como se Cristo não vivesse nelas. E aqui eu não estou falando dos de fora, meus irmãos. Eu não estou falando, a igreja ali da esquina. Não, eu estou falando da gente. Será que nós efetivamente sabemos o tempo da visitação que nos está ofertado hoje? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Olha que lugar bonito, ar-condicionado funcionando. Olha que conforto nós temos. Olha que oportunidade que nós temos de efetivamente mergulhar na palavra, conhecer o Senhor. E se eu tiver dúvida, perguntar para a pessoa do lado, e o que nós estamos fazendo com isso? A minha vida tem refletido isso? Ou o Senhor olha para a gente e fala, geração perversa, com tudo que vocês têm na mão, vocês não fazem nada. É duro ser uma geração perversa. Agora, essa geração que estava diante de Jesus foi chamada de perversa, na cara deles não mudaram nada. Eles pediram um sinal. Senhor, nos dá um sinal.
Que sinal que eles pediram? O que eles queriam com isso? Será que Jesus condenou um pedido de sinal? Ah, vocês querem sinal? Não vou dar sinal porque vocês querem sinal e eu não gosto quando pedem sinal para mim. Não. Jesus não condenou o pedido de sinal. A gente vê isso nas Escrituras. Por exemplo, Gideão pediu 3 vezes para o Senhor sinal e o Senhor, das 3 vezes, ele deu o sinal. O que Jesus estava condenando era a geração. O foco é que eles já tinham visto sinais. Jesus tinha feito sinais. Mas qual que era a intenção do que eles estavam pedindo? Jesus, e eu vou falar só dos que a gente viu em Lucas. Jesus, ele fez a multiplicação dos pães e peixes, a gente viu cura de cego, cura de mudo, cura de paralítico, cura de leproso, ressuscitação da filha de Jairo, e todo mundo viu. Multidões seguiam a Jesus e Jesus não negava sinal. Jesus não negou, até que ele não negou sinal. Vocês lembram no capítulo 4 de Lucas? Lucas 4:40. As pessoas faziam fila. E Jesus atendia a todos. E Jesus não perguntava: ah, você crê em mim? Você está me seguindo? Não. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. É por isso que a multidão seguia. Ele ia fazendo, ele ia fazendo, ele ia fazendo. E frente a isso, eles estão vendo Jesus fazer sinal, 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 eles pedem um sinal. Por que eles pediram um sinal? Vocês lembram? A gente viu isso na pregação do Zé. Lucas 11, 15 e 16. Em Mateus, essa passagem está junto. Lucas, ele separa um pouquinho. Mas esse sinal, ele é pedido. Lucas 11, 15 e 16. Diz assim: alguns diziam, ele expele demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros faziam o quê? Outros pediam dele um sinal do céu. Pedir sinal é do judeu. Isso a gente sabe. Paulo fala isso em 1 Coríntios 1, 22. Ele fala que os judeus pedem sinais e que os gregos buscam sabedoria. E eles queriam ver o poder de Deus manifesto aqui na terra. Eles viram. Eles viram Jesus expulsar o demônio com uma facilidade assustadora. Vocês lembram de todo o ritual que eles faziam para expulsar o demônio? Chegava às vezes até bater na pessoa, porque eles não estavam lutando contra a pessoa, mas contra o demônio. Tinha que levar para a sinagoga incenso, e tentava e gritava. Aí chega Jesus e fala: dá licença, acabou, tchau, saiu. Eles viram, e sabe o que é o pior? Eles viram a autoridade e o poder que Jesus fez isso. Hebreus 1:3. Quando Jesus chega diante do demônio e simplesmente fala, sai. Quando Jesus chega diante da multidão e simplesmente fala, cura. Quando Jesus chega diante dos apóstolos e ele ensina com a autoridade que ele faz, sabe o que eles viram? Eles viram aquele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser do Pai. Quando Jesus fez isso, ele mostrou da onde vinha o poder dele e da onde vinha a autoridade dele. E é justamente esse sinal que eles estavam pedindo. Porque você concorda comigo que não faz sentido? Jesus acabou de expulsar o demônio, acabou de fazer esse monte de milagre, as pessoas falam assim, Jesus, dá um sinal. Assim, não faz sentido essa pergunta. Que sinal que eles estão pedindo para Jesus? É de milagre? Não. Eles já tinham visto, eles sabiam do poder de Jesus. Quando eles viram para Jesus e fala, nos dá um sinal, eles estão falando assim, dá um sinal para a gente de que o que você está fazendo é de Deus. Eles estão duvidando da autoridade de Jesus. Esse sinal não é faz um milagre, eu quero ver o seu poder. Não, é prova para mim que o que você está fazendo não é do demônio, é de Deus.
Porque quando Jesus fazia e mostrava, eles queriam para si esse poder. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem que falou com Jesus dessa maneira? Vocês lembram? Será que você é de Deus mesmo? Me prova. Quem que falou com Jesus assim? Lucas 4:3. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Me prova que você é filho de Deus. Faz um milagre. Não que você não tenha poder de milagre, mas eu quero ver se o milagre que você vem de Deus. Me prova. E como a gente viu na pregação do Zé, o Senhor respondeu. Ele foi misericordioso. Ele respondeu quando eles fizeram essa pergunta. Só que não com milagre. Ele respondeu pela lógica. Ele usou o raciocínio e falou assim, ó, pensa. Se eu sou do diabo, o reino está dividido. Ele fala, quem não é contra mim, aliás, quem não é por mim, é contra mim. Quem não junta, espalha. Não tem neutralidade e não tem como eu ser do diabo. Gênios, de quem que eu sou? É isso que ele falou. O Zé falou, eu não sei, lembro se foi o Zé ou se foi acho que foi o Márcio. Ele falou, cara, Jesus, ele consegue humilhar na resposta, assim, ele consegue acabar com a pessoa na resposta. Foi isso que Jesus fez. Ele deixou claro. Mas ele deixou explícito até nas próprias palavras, Lucas 11:20. Porque depois que ele constrói essa linha de raciocínio, ele fala que se ele expulsa o demônio pelo dedo de Deus, então, se eu não sou do diabo, e se não tem neutralidade, eu sou de Deus. Agora, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Está aí, está provado. Acabou, vocês viram, vocês sabem quem eu sou. Está esfregado na cara dos escribas e dos fariseus que Jesus é o resplendor da glória, que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele fez sinais que só o Messias podia fazer. E os escribas e fariseus sabiam disso, eles tinham a lei nas suas mãos. Agora, o que Jesus não faz é se deixar ser tentado. Porque a palavra fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus não cai, não entra no jogo deles. Até mesmo porque, meus irmãos, não existe sinal no céu, na terra ou debaixo da terra que é capaz de converter um coração. Não interessa o que Jesus fizesse, o coração deles não seria convertido. Como que eu sei disso? Porque a palavra fala. E os dois exemplos que a palavra dá, por curiosidade, são de dois Lázaros. Vamos para Lucas 16:31, que é a parábola de Lázaro e o rico. Lázaro morreu, foi para o céu, seio de Abraão, né? E o rico, no Hades, sofrendo. E ele fala para Abraão, manda alguém para falar com os meus irmãos. Eu sei que eu já era, tal, mas manda alguém para lá. Porque se eles ouvirem alguém que voltou, eles vão crer. Ao que Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles já têm o que é suficiente para crer. Não é sinal que vai convencer alguém. E quando Jesus ressuscita Lázaro, em João 12, do 9 ao 11, Jesus ressuscita um morto. Os escribas e os fariseus veem isso. E eles não estão preocupados com o sinal. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram. Não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. O que aconteceu? Jesus ressuscitou um cara. Eita!
Então eles vão seguir a Jesus ao invés de, então mata o cara. Mas você não quer saber se, cara, ele ressuscitou. Você não quer ir lá ver? Você não quer crer, talvez? Não, eu quero matar o cara, ele está me atrapalhando. Não existe sinal que transforme um coração. Porque a incredulidade, meus irmãos, ela não busca a verdade. A incredulidade foge dela. Ainda assim, Jesus não falou que não faria nenhum sinal. Jesus disse que não faria um sinal que ia atender o gosto deles. Então eles pediram um sinal, mas qual sinal eles receberam? Jesus fala, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E continuando no versículo, Lucas 11, 30. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. Que sinal Jonas foi para os ninivitas? Qual que é esse sinal que Jesus está falando? É da pregação? É de como ele se vestia? Do que é? De novo, vamos para Mateus 12, 40, porque lá está um pouco melhor descrito. Um pouco mais, melhor descrito não, né? Um pouco mais detalhado. A palavra diz, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O sinal último de Jesus para essa geração incrédula é a sua morte e a sua ressurreição. Esse é o sinal, não que eles pediram, mas o sinal que Deus quis dar. E esse é o sinal que de fato testifica que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É o Evangelho. Todo e qualquer milagre que Jesus fez, do seu nascimento até aqui, ou daqui para frente, é para apontar para o Evangelho. É para provar que ele é o Cristo. E a pergunta, o que é o Evangelho? Paulo responde isso em 1 Coríntios 15, 1 a 6. Esse é o sinal que Jesus deu, não só para aquela geração perversa, mas para todo sempre. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. E aqui a gente ouve isso toda vez, mas é importante relembrar. Todos nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção, todos que estamos aqui hoje, somos mentirosos. Todos nós somos ladrões. Todos nós somos adúlteros. Todos nós somos assassinos. Todos nós. Cada um que está aqui, sem exceção. Todos nós? Sim, você que está pensando todos nós, sim, você também. Mas essas 4 coisas que você falou, sim, essas 4 coisas, quer ver? Mentir, essa eu não preciso nem falar, vou pular. Você sabe que você já mentiu, beleza. Roubar, talvez eu não tenha roubado. Talvez você não tenha roubado algo pequeno, específico, que você se lembre. Mas no trabalho ou na faculdade você já roubou. Você já roubou tempo dos seus pais, você já roubou do seu patrão, porque você não é 100% produtivo. Você já deu algum migué. Ah, não, nunca fiz isso, eu não consigo enxergar. Então tá. Quando você era criança, você já roubou alguma coisa de alguém. E você só devolveu porque sua mãe te obrigou. Senão você não tinha devolvido. Adulterar. Será que eu já adulterei? A palavra fala que olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura já é adúltero. Olhar
assim para alguém que não é seu marido ou sua esposa? Eu não olhei com intenção impura, eu só fantasiei romances lindos e maravilhosos. Mas é teu marido ou tua esposa? Não, então é adultério. E pensar de maneira sensual? Adultério. Matar? Não, matar, essa agora você me pegou, né? A maioria que sabe. Mas para você que está pensando, não, matar eu nunca fiz, você esquece. A palavra fala que se você odiar, não, mas eu nunca odiei. Você já xingou alguém? Como que estava o trânsito hoje? Hoje é sábado, estava mais tranquilo, né? Trânsito pega todo mundo sempre, não adianta. Nós não somos julgados pelas boas ações que nós fazemos. Não existe isso. Nós somos julgados pelas más ações que nós fazemos. Você já viu um assassino chegar diante do juiz e falar assim: olha, juiz, é verdade, eu matei, eu confesso, não, tá certo, eu matei, mas eu prometo, daqui para frente eu vou melhorar. E o juiz vai falar: não, tá tranquilo, você promete mesmo, daqui para frente, não, pode ser que eu faça mais uma ou duas vezes, mas eu vou fazer mais bem do que mal. Eu vou mais, assim, eu conheço, acho que umas 300 pessoas, eu vou matar só umas 3. Fechou? Tá tranquilo? Não. Bem mais bem do que mal, né? Nós somos julgados pelo mal que nós fazemos. E é por isso que a gente precisa de um Salvador, alguém que seja nosso semelhante, que possa responder por nós. Alguém que seja sem pecado para que possa tomar o nosso lugar. Alguém que seja Deus, para que possa fazer de uma vez por todas, para que esse pagamento seja único e para sempre. E é por isso que Cristo toma o nosso lugar. É isso que a palavra fala, que Ele pagou pelos nossos pecados. Porque Ele cumpre isso tudo. E o preço que Ele pagou foi suficiente. Foi absoluto. O que diz Isaías 53, 10 e 11? Isaías 53, 10 e 11 fala que ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo, agradou moer Jesus. Deus se sentiu satisfeito ao moer Jesus, fazendo-o enfermar quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Messias vai ser suficiente, porque Deus, quando matá-lo, vai falar: para mim basta. Me agradou. Por que me agradou? Porque eu sou um sádico? Não, porque o preço foi pago. Porque o sacrifício foi satisfatório. Então, para mim basta. Agora, como é que eu posso ter certeza que Jesus é essa pessoa? Qual que é a prova que eu tenho que Jesus é de fato esse Cristo descrito aqui? Salmo 16, 10 e 11. Porque o Deus que se agradou em moer o Messias não deixará a alma dele na morte e nem permitirá que o santo veja a corrupção. Sabe qual que é a prova cabal que Jesus é de fato Cristo? A ressurreição, o sinal de Jonas. A ressurreição é o sinal último, completo, cabal, final, irrevogável. Gálatas 1, sabe por quê? Porque no final do versículo a gente vê que foi Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, o Pai, ele aponta para o mundo inteiro e diz: de onde vem o poder do Filho? De onde vem a autoridade do Filho? Ele aponta para o mundo inteiro e diz que o Filho é de fato o esplendor da glória dele, que o Filho é a expressão exata do seu próprio ser. E é por isso, meus irmãos, que o Evangelho, ele não é um convite.
Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, ele não é uma historinha que você conta para o outro pedindo pelo amor de Deus que ele acredite nisso. Aceita, vai. Não, presta atenção nos meus argumentos. Não. Todos os sinais já foram dados. Deus não está pedindo esmola e Ele não está implorando para nós o aceitarmos. Talvez alguém aqui até ontem poderia alegar que não sabia, ou alegar inocência, ou qualquer coisa do tipo. Atos 17:30. A partir de hoje, todos aqui são indesculpáveis. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Ufa, né? Mas agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Notifica, comanda, ordena. Sabe quando você ganha uma notificação judicial? Você tem que cumprir? Se você não cumpre, você pode escolher não cumprir, mas se ele não cumpre, você vai sofrer a consequência. Deus não está pedindo pelo amor de Deus. Essa é uma ordem direta de Deus para você. Se arrependa e creia no Evangelho. E para aqueles que não se arrependem, o Evangelho, ele pode ser duas coisas. Ele é a prova que Jesus é de fato Cristo. Todos estão indesculpáveis quanto a isso, porque ele foi ressuscitado pelo Pai. Você pode não se arrepender, isso não muda a verdade. Jesus é o Cristo. E 2, ele é um sinal para a tua condenação. Quando você chegar no dia do juízo, o Evangelho vai estar esfregado na tua cara, como um fato que Jesus é o Cristo, e como uma prova de que o que você merece é o inferno. E naquele dia, no dia do juízo, os que creram, os que se arrependeram, eles vão se levantar para testificar tudo isso. Então é a condenação. Entrando na terceira parte do estudo, se nós vimos a geração perversa, o sinal que eles pediram, o sinal que eles receberam, agora a gente vai ver a condenação que está guardada para eles. Lucas 11, versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Quem é a rainha do sul? É a rainha de Sabá. A rainha descrita em 1 Reis 10, dos versículos 1 a 10, ou em 2 Crônicas 9, do 1 ao 12. E qual que é a história dela? Ela veio do sul, essa eu acho que vocês tinham entendido. Mas os historiadores, eles não batem o martelo. Eles ficam entre Iêmen e Etiópia. Ela veio provavelmente dali, de um desses dois. Mais provável Etiópia, a maioria dos historiadores falam Etiópia. Mas o fato é, seja Iêmen ou Etiópia, que estão aqui no sul, bem próximos um dos outros, separados por um marzinho ali pequeno, a rainha de Sabá teve que andar mais de 2.000 quilômetros para chegar em Jerusalém. A rainha de Sabá, ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. Ela largou o reino para trás, montou uma caravana, subiu num camelo. Se 2.000 quilômetros para a gente de carro é difícil, você imagina ela, a rainha de Sabá, num camelo, andando 2.000 quilômetros para ir ver o que é esse Salomão aí que estão falando. Qual que é essa sabedoria aí que estão falando? Eu quero saber, eu quero ver. E ela foi com grande comitiva. Ela queria resposta, não importa o custo. E quando ela chegou, conversou com Salomão, fez tudo quanto foi tipo de pergunta que ela poderia ter feito. Ele respondeu tudo. Ela falou, rapaz, não me contaram a metade. Sabe o que ela fez? Quando ela viu a sabedoria de Salomão, quando ela falou, tudo o que me falaram é ainda maior. 2 Crônicas 9:8.
A rainha de Sabá, que ficava a 2.000 quilômetros de Jerusalém, pelo menos, que não tinha lei, que não tinha o conhecimento do Senhor, que não era o povo escolhido, quando ela conversou com Salomão e viu a sabedoria dele, ela falou assim: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono, como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constitui rei sobre ele, para exerceres juízo e justiça. Glória a Deus! Quem que é o seu Deus? Eu ouvi falar desse conhecimento, dessa sabedoria, eu estava lá longe e os meus ouvidos coçaram e eu vim aqui e esse seu Deus é maior. Você vê, não fala você é maior. Ela, diante de Salomão, ela soube identificar de onde estava vindo a sabedoria dele. Não era judia, não conhecia a profecia, não mexia na Torá. Não era o Deus dela. Era o outro Deus. Mas ela reconheceu. O que ela tinha? Nada. E os judeus? Os judeus tinham tudo isso. Os judeus da geração perversa. Agora, eles tinham, mas não enxergavam. A mente deles já estava decidida. Eles conheciam as leis, conheciam os profetas. Em João 7,52, a gente vê eles tendo um diálogo, Nicodemos com os escribas e fariseus, e os escribas e fariseus viram para Nicodemos e falaram assim: cara, para de falar desse cara, você está louco? Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina, olha para as escrituras, a gente conhece. Ué, você não é mestre da lei? Olha para as escrituras e me diz: tem algum profeta que vem da Galileia? Não, da Galileia não tem profeta. Esse cara vem da Galileia. Esse cara não é o Cristo. Gente, eles estavam na frente de Jesus. Eles não se deram ao trabalho de virar e falar assim: não é Jesus, você nasceu onde? Belém. Eita, não, peraí, Belém tem. Aí complicou. A rainha anda 2.000 quilômetros com uma comitiva por ouvir falar que poderia existir. Esses caras na frente de Jesus não dão o trabalho de abrir a Bíblia, ou de onde você vem. Geração perversa. Eu, Bruno, estou mais parecido com os judeus ou com a rainha de Sabá? Eu tenho largado tudo? Ou eu tenho tudo na minha mão? Mas dá uma preguiça. Não é preguiça, não, é que eu tenho que cuidar dos meus filhos, Deus vai entender. Eu tenho que estudar, Deus vai entender. Se eu não trabalhar, como que eu vou sustentar minha família? Deus vai entender. Eu tenho tudo nas mãos. E o que eu faço com isso? É impressionante como, geralmente, o ser humano, quanto mais tem e mais fácil é, menos dá o valor. Os judeus estavam lá, na frente do Cristo, dando de ombros. A rainha de Sabá, numa terra seca, uma terra de idolatria, uma terra que não tinha um sábio para dar um conselho que fazia sentido na cabeça dela. Tá, você fala, não sei o que você fala, mas eu olho para o mundo, não é isso. Eu tenho um cara lá longe, eu estou com sede. A gente vê isso, gente, nós estamos num país que tem tudo. Geração mais abençoada. Liga a TV. E é por isso que a rainha do sul, que foi alcançada pelo Senhor, ela vai se levantar no dia do juízo
e vai julgar o mundo. Vai julgar essa geração perversa. Mas quem julga não é Deus? 1 Coríntios 6 fala que a gente vai julgar o mundo. Mas de que forma nós vamos julgar o mundo? Nós vamos testificar da obra do Senhor. No dia do juízo final, o Senhor vai julgar as pessoas e nós vamos louvar o Senhor pelo juízo de cada uma delas. No caso da rainha do sul, ela vai olhar para essa geração e vai falar assim, eu não conhecia Deus, tá? Eu não sabia quem ele era. Eu viajei 2.000 quilômetros e eu fui ouvir Salomão. Vocês tinham a lei, vocês conheciam a Deus e vocês estavam diante do Deus encarnado. Eu me arrependi. Vocês se endureceram. Louvado seja o Senhor quando vocês forem para o inferno. Deus é justo em condenar vocês. Lucas 11, 32, a gente vê agora Nínive virar contra essa geração. Gente, é porrada grande que eles estão recebendo. Esses dois exemplos de Jesus, eles não são ao acaso. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Quando a gente pensa na rainha de Sabá, a gente fala assim, tá, ela era gentia, ela estava longe, mas ela tinha o coração, ela tinha sede. Ela estava numa terra seca, mas ela tinha sede. Isso é uma coisa. Os ninivitas é outra completamente diferente. Eles eram, acho que, se não há mais, mas assim, era uma das nações mais cruéis que existia. A crueldade inominável deles. Não é, Jonas odiava eles, não era sem razão. Sem razão foi ele desobedecer a Deus, mas o ódio que ele tinha pelos ninivitas era justo. Aí Jonas passa por tudo que passou. Chega para pregar para uma das nações mais perversas e cruéis que a gente tem registro. E o que ele prega? Jonas 3,4. Jonas chega cheio de eloquência, mostrando milagres e prodígios para provar que ele era de Deus. Ele precisou dar um sinal que ele era de Deus. Talvez o corpo dele mostrasse sinais. Porque ele, 3 dias sendo corroído pelo ácido da baleia, talvez não tivesse mais cabelo, a pele devia estar cheia de ferida. Porque pessoas que passaram por situações semelhantes foram encontradas nesses termos. Sem cabelo, pele toda machucada. Então talvez ele levasse essas marcas, mas era isso? Chega um cara careca, todo machucado, não, aqui ó, tá a autoridade de Deus, o cara todo destruído, esse veio de Deus. O que Jonas pregava? Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele devia andar assim, pé da vida, porque ele sabia que Deus, se Deus mandou eu vir aqui, ele vai querer fazer alguma coisa. Que raiva. Mas o que eu estou falando pelo menos é gostoso. Vocês vão tudo morrer. Daqui 40 dias vocês vão morrer. Daqui 40 dias vocês vão morrer. É só isso que ele falava. Ele passou 3 dias percorrendo essa cidade, falando isso. Nínive vai ser subvertida, vai ser destruída, vai ser destruída. O que aconteceu? O que aconteceu com apenas a palavra, sem absolutamente nenhum sinal, sem nenhuma eloquência? O que aconteceu com a pregação do profeta da má vontade? Toda a nação, uma das nações mais cruéis, imorais, bárbaras, se converteu inteira. Do rei ao mais baixo, todos. Enquanto isso, os líderes mais morais do mundo, a nata dos escolhidos de Deus, os que servem no Santo dos Santos,
frente ao Deus que se fez homem, vendo todos os milagres, Jesus testificando que ele é o Cristo, pelas palavras e pelos prodígios, chamando eles ao arrependimento, não condenando apenas, chamando, se arrependa. O que aconteceu? Eles simplesmente tentam ele cada vez mais, armam contra ele cada vez mais, o prendem e o matam. E é por isso que os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Dá para ouvir os ninivitas falarem diante dessa geração perversa. Jonas não tinha poder nenhum para destruir a gente. Ele pregou de má vontade. Ele só pregou que a gente ia ser destruído. Não pregou arrependimento, nada. Não pregou promessa, nada. E a gente se arrependeu diante de um profeta que não queria nem estar lá. Um profetinha desse tamanho de má vontade. Agora, vocês estavam diante do Criador, pelo qual tudo se fez, o que tem poder para destruir o corpo e mandar a alma de vocês para o inferno, e que se provou tanto a vocês, e vocês não se arrependeram. Ele amou o mundo de tal maneira que ele se fez carne, o Pai deu o Filho, e vocês o perseguiram. Deus é justo em condenar vocês. Louvado seja o Senhor, porque vocês vão para o inferno. Palavras duras. Mas é palavra que, meus irmãos, se nós não simplesmente obedecermos à ordem do Senhor, se arrependa, são palavras que nós vamos ouvir no dia do juízo. O mesmo que essa geração perversa ouviu. Pode ser o que nós vamos ouvir. Então, não deixa para amanhã. Meus irmãos, não dá de ombros para a palavra de Deus. A gente tem acesso que ninguém na história teve. Na história as pessoas não sabiam ler. Foi o cristianismo que ensinou as pessoas a lerem, que fez universidades, que fez escolas, para que elas pudessem por si só ler a Bíblia. É por isso que a gente tem universidade hoje. Porque irmãos do passado falaram, vocês precisam ter acesso. E agora a gente tem. E agora está tudo fácil, está na mão. Nós somos uma geração muito abençoada, meus irmãos. O Senhor se revelou por essa palavra. Clama a Ele. Se arrepende, busca. Ah, mas eu já creio. Se arrepende e busca mesmo assim. O arrependimento ele é diário. Quem é que pode olhar e falar assim, não, meu relacionamento com Deus eu precisava até menos, para ser bem sincero. Se todos nós estamos em falta, com tamanha disponibilidade, meus irmãos, que o Senhor toque o meu coração, para que eu me arrependa e busque verdadeiramente. Geração perversa. Para concluir, para encerrar. A geração perversa foi a geração que pediu o sinal. Como que está a minha vida? Como que está a tua? Eu estou como geração perversa? Porque o Evangelho é Cristo morrendo pelos nossos pecados. Só que a palavra também fala que Ele levou a mim e a você a morrer com Ele, para que quando Ele ressuscitasse, eu e você ressuscitássemos juntamente com Ele em nova vida. Para que agora a gente não seja mais os mentirosos, os ladrões, os adúlteros, os assassinos. Nossa vida mudou. Aquele Cristo que eu odiava, eu amo. Como que está a minha vida? Que geração eu sou? A abençoada ou a perversa? Eu sou a geração que faz como eles fizeram, pede um sinal. Jesus já tinha provado que era Cristo, ele já tinha
provado quando foi perguntado por meio das palavras, mas ele provou também que o poder e a autoridade dele procediam do Pai. Ele mostrou que ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, por meio da ressurreição, quando Deus o ressuscitou. O Pai testificou que tudo o que Jesus disse, o Pai assina embaixo. É por isso que essa geração foi condenada, não apenas por Deus, mas também pela rainha do sul e pelos ninivitas. Jesus fez esse contraste. Ele comparou os mestres da lei, os mestres do conhecimento, os mestres que tinham tudo nas mãos, com uma rainha que não sabia nada, que o conhecimento estava muito distante. O Senhor comparou os mestres da moral, a nata da religiosidade. Comparou esses à cidade gentílica mais cruel do tempo dos judeus. Curiosamente, os que foram justificados é os que não tinham acesso. É os que faziam tudo errado, mas se arrependeram. Que isso sirva de alerta para nós, meus irmãos. O fato de nós termos essa facilidade não garante nada para a gente. A menos que o Senhor faça uma obra sobrenatural, não um sinal, mas uma obra sobrenatural no teu e no meu coração, para que a gente se arrependa e creia nele. E creia no Evangelho, no poderoso Evangelho. Não num Evangelho que é, por favor, me aceita. Eis que estou à porta e bato. Isso não é o Evangelho. Isso não é a pregação do Evangelho. Em Apocalipse, Jesus está falando para uma igreja, está falando para crente. Ele falou, estou à porta e bato, e vocês não estão me deixando entrar, e vocês vão sofrer a consequência por causa disso. Ele está fazendo uma alegoria. Agora, o Evangelho, ímpios, é uma ordem. Se arrependa e creia. Por quê? Porque o Evangelho é do Filho, testificado pelo Pai, que reina, que está assentado à destra do Pai, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler mais uma vez o texto, meus irmãos, para encerrar, para depois da gente ter refletido sobre ele, revisitar e, com a graça do Senhor, ter os nossos olhos um pouco mais abertos para esses 4 versículos. A palavra de Deus diz assim: como se afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Pai, eu clamo pela tua misericórdia. Nós temos muito mais acesso do que é necessário, meu Deus. E todo esse acesso que nós temos é algo que certamente testificará contra a gente no dia do juízo, se nós não nos arrependermos. Mas glória a Ti, Pai, porque Cristo pagou pelos nossos pecados, de tal forma que pelo sangue dele, como nós cantamos aqui no começo, nós não entramos em juízo, mas já passamos para a vida eterna. Senhor, sustenta os teus filhos em santidade. E, Pai, alcança o coração daqueles que não se arrependeram e não creem em Ti, para que eles possam experimentar
já aqui, nessa terra, um pouco do que vai ser estar na tua presença e te desfrutar, e um pouco do que é ser o teu filho. Senhor, nós clamamos que o teu Espírito faça essa obra em nome de Jesus. Amém.